O som do vídeo saiu para vocês? Tá, tô ouvindo. Ah, então tá. Então vamos lá de novo. Tirar o som. Após 134 anos da lei assinada pela Princesa Isabel, que mudou o status dos negros perante a legislação brasileira, os efeitos da discriminação e segregação racial originadas neste período ainda afetam em grande escala a população negra. Não foi somente a liberdade que fora concedida, afinal, mas com ela o abandono e exclusão dessas pessoas enquanto partes integrantes da sociedade. Hoje, uma pessoa negra ainda não possui a mesma e tão sonhada liberdade do que uma pessoa branca. Seja a liberdade no acesso a itens básicos para viver, como saúde, educação e segurança, seja a liberdade ao ingressar no mundo corporativo e acessá-lo de maneira igualitária, ou ainda no acesso à cultura e diversos outros ambientes sociais. No Brasil, a estatística tem cor, e o racismo, parte fundante de toda a estrutura social histórica brasileira, escurece os números daqueles que foram inferiorizados. Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa tarde de sexta, que nós vamos falar de um tema bem especial e importante aqui para nós e para a nossa sociedade. Eu comecei, né, com um vídeo a respeito do dia 13 de maio. Né, essa palestra ela é relacionada ao Comitê de Diversidade, né, e eu sou a líder do Pilar de Raças. Então, hoje a gente não poderia, né, começar essa palestra de uma outra forma, sem falar um pouco a respeito dessa data. Para quem não conseguiu assistir o vídeo todo, ele está no Yammer, então vocês podem acessar lá. E hoje é uma data que leva muita gente à reflexão, né? Então, a gente fez uma pesquisa com os colaboradores da Atlas para entender o que eles entendiam dessa data e trouxemos uma reflexão aí para vocês. E depois a nossa palestrante vai falar um pouco mais a respeito disso. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los aqui. Vou passar aqui o nosso slide de abertura. Então, nós estamos aqui em uma das palestras do mês especial dos valores. Antes de mais nada, né, vamos falar de segurança. Então, quem estiver no escritório, usar máscara, álcool gel, ter distanciamento, ter ciência da rota de fuga.
Quem estiver em casa, prestar atenção nas crianças, nos pets, em fios, se o fogão não ficou ligado, então tomar conta aí dos pontos de risco. Quem estiver em campo, máscara, álcool gel, ter atenção aos protocolos e paralisar as atividades, caso assista essa palestra. E quem estiver na nossa fábrica também, a máscara e álcool gel, ter atenção aos protocolos e paralisar as atividades também. É um prazer ter todos vocês aqui, mas vamos fazer com segurança. Esse mês dos valores, ele vem recheado, né, de muitas coisas boas, então a gente está discutindo temas importantes sobre clientes, pessoas, vários valores importantes para nós, e nós vamos ter também sorteios de brinde. Então, no final dessa palestra, eu vou deixar aqui uma palavra-chave, vou colocar no chat também um link, e aí quem assistir a palestra vai receber essa palavra-chave, pode concorrer aí a livros, a uma caixa de som, vai ser bem legal. Hoje nós vamos ter a palestra, né, Aprendendo a Diversidade na Infância, então é um mês com muitas palestras interessantes e importantes, então convido vocês para participarem das outras também. Temos outras da diversidade que vão ser passadas, né, que vão ser ministradas aí nos próximos dias. Então, aí eu vou falar a palavra-chave no final da palestra, e para quem está aqui na palestra também, vocês vão conhecer melhor aí a nossa palestrante, mas vão também concorrer a brindes especiais da Pele Negra Artesanatos. Então, além de concorrer ao prêmio global aí, né, de todas as palestras, a gente vai ter também brindes exclusivos aí para quem está assistindo a palestra. E eu garanto para vocês, são maravilhosos, eu já vi, são feitos com muito carinho. Realmente vocês vão se surpreender com a qualidade, né, qualidade do trabalho da Pele Negra Artesanatos, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje nós estamos recebendo aqui a Rai, eu estou muito feliz em recebê-la aqui. Vou contar para vocês um pouco, né? Quando propuseram a gente ter essa Semana da Diversidade, aí me veio muito essa questão da diversidade na infância, porque sempre aparece isso, né? A gente está tentando... Tem um microfone aí ligado. Deixa eu ver aqui quem é. Acho que desligou. A gente está tentando aí, mês após mês, com várias atividades, trazer a diversidade para as nossas vidas, mas como a gente deve fazer isso com as crianças, né? Qual o caminho que a gente deve seguir? Então, por isso eu comecei a procurar pessoas, né, que pudessem falar sobre essa questão de diversidade na infância. Falei com umas 3 pessoas e nenhuma delas atenderam aí minhas expectativas. Aí foi quando eu achei a Rai, que além de falar sobre diversidade, além de fazer um trabalho artesanal maravilhoso, ela também propaga isso, né, através das redes sociais, através de cada detalhe que ela põe nos objetos que ela produz. Então, assim, não existiria pessoa melhor e mais capacitada para poder falar sobre esse assunto aqui, além da Rai. Então, é com muito prazer que eu convido ela para poder ministrar essa palestra aqui. Rai, seja bem-vinda, se apresente e fique à vontade aí para falar para a gente. Está no mudo, deixa eu tirar do mudo aqui. Desativei. Muito obrigada, Lohane. Eu me sinto muito bem-vinda com esse acolhimento que você me deu aí agora, tá? Boa tarde a todos. Parabéns à Atlas Schindler por essa Semana da Pluralidade, por trazer isso aos seus colaboradores. E eu estou muito grata de fazer essa palestra, Aprendendo a Diversidade na Infância. Né? Eu acho que é uma coisa que está começando a ser debatida há pouco tempo, então me sinto muito feliz de estar aqui. Eu vou fazer uma leve apresentação sobre mim, tá? É rápida. Eu me chamo Rai Santos, tá? Sou formada em informática, casada, mãe de Luana Lapa, artesã, vó do Felipe, e sou artesã e fundadora da Pele Negra Artesanato. O que é a Pele Negra Artesanato? Ela é uma empresa que tem como visão uma sociedade mais justa, plural e humana. E a nossa missão é tornar essa visão possível através da educação infantil, da primeira infância.
tá? E não poderia, esse é o nosso assunto, vai ser o nosso bate-papo, mas não posso deixar de falar da data de hoje, que é o dia 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea. Né? Essa data já foi muito comemorada, ela já foi muito romantizada. Hoje em dia ela é uma data de conscientização, de reflexões. Por quê? Porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Foram 388 anos de escravidão, aproximadamente 4 séculos. E essa abolição veio num momento que o país, o Brasil, sofria grandes pressões externas e internas. Era insustentável para o Brasil, naquele momento, continuar sendo um país escravocrata. E aí vem a Lei Áurea com apenas 2 artigos. O primeiro artigo: é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2: revogam-se as disposições em contrário. E assim, a Lei Áurea estava pronta, a escravidão foi abolida. Era necessário muito mais que 2 artigos com uma transição de 4 séculos, quase 400 anos. E é isso, e esse reflexo da falta dessa lei, dessa transição, é que nos acompanha até os dias de hoje. Mas isso é só para a gente refletir. A Lohane também já fez uma lembrada sobre a data. Então, vamos continuar com o nosso assunto, que é aprendendo a diversidade na infância. E, para vocês começar a palestra, eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem. Esse vídeo que vocês vão assistir foi produzido na Itália, mas ele já foi produzido em diversos outros países, tá? Mas o experimento desse vídeo, ele foi feito pela psicóloga Philip Clark, na década de 40. E quando ela fez esse experimento, ela com ele convenceu a corte a acabar com as escolas exclusivas afro-americanas. Então, você vê a importância desse experimento para uma mudança que começou a acontecer. Vamos ao vídeo. O vídeo tá sem som. Ele é sem som mesmo. Ah, tá bom. Tá bom, vou falar com ele.
Você vai ter que Estão me ouvindo? Agora Estão sim. me ouvindo? Tá. Então, vocês podem observar que, apesar desse vídeo ser da década de 40, ele é muito atual, tá? E, só pontuando, esse experimento, ele também já foi feito com crianças brancas. E o resultado, estatisticamente, em relação à boneca, é o mesmo, tá? Não há diferença. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aí desse vídeo 4 pontos para a gente bater um papo, que é falar como o racismo se apresenta às nossas crianças. Como a autoestima é importante para fortalecer essa criança perante a sociedade. Como a representatividade é importante para as crianças poderem caminhar juntas. E o racismo estrutural, que é uma coisa muito falada, está na base da nossa sociedade e que as crianças também percebem esse racismo. E, para começar, vamos para o primeiro ponto, que é como o racismo se apresenta a nossas crianças. Então, vamos pensar nas nossas crianças. A gente tem que pensar que nossas crianças é como uma esponja. A gente tem uma esponja, você vai colocando água nela. Quando ela está pesadinha de água, você espreme, aquela água escorre, sai. Assim é a criança. Ela começa a absorver desde a gestação. Tanto é que a mamãe, quando o papai chega em casa, que ela começa a chutar, fala, poxa, ela está reconhecendo sua voz, ela sabe que é o papai. Se a mamãe não está bem, ela fica irritada. E ela ali reconhece já tudo que está acontecendo ao seu redor. Quando ela nasce, ela vai continuar absorvendo. E ela vai absorver as falas, os conceitos, o que aquela pessoa diz, como é que é a rotina. E aí, ela vai também intitular aquela pessoa que ela é responsável, de quem é que ela tem que pegar mais informação, quem é que ela confia. E quais essas informações você vai estar passando para ela no dia a dia, e ela vai captando. E o primeiro lugar, o primeiro núcleo que as nossas crianças vai, o primeiro núcleo social, quando sai do nosso aconchego, é para a escola, é para a creche, é lá que elas vão. Quando elas chegam lá, essa esponjinha carregada de tudo que ela aprendeu no âmbito familiar, ao ser confrontada, ao ser espremida, ela vai começar a aplicar as atitudes, tudo que ela aprendeu no cotidiano, no ambiente familiar. E é nesse momento que as nossas crianças começam, pretas e brancas, né, começam a ter contato com o racismo. É aí que ela começa a praticar o racismo, se ela tem alguma conotação, e a outra começa a receber o racismo. Então, é nesse ponto. E vamos lembrar que, porque o racismo é uma via de mão dupla, gente. Um faz, o outro tem o que ofende e o que é ofendido. Tá? E vamos lembrar que até pouquíssimo tempo atrás não se conversava sobre o racismo infantil. Como pensar que uma criança, que a formação da personalidade da criança vai de 0 a 6 anos. Então, como pensar que uma criança de 4 anos tem a idade, aquele bebezinho nosso maravilhoso, pode estar praticando alguma coisa que vai machucar o outro? Então, era uma conversa que não existia. Quando acontecia, então, esses fatos e que uma criança ficava magoada, os responsáveis, as escolas, todos professores, tudo tratava isso como brincadeira de criança. Então, vinha a famosa brincadeira de criança. Não, seu amiguinho não quis fazer isso com você, seu amiguinho te ama, vocês são amigos. Foi uma brincadeira, uma brincadeirinha. E o que isso acontece quando acontecia esse diálogo? A criança que por algum motivo tem a conotação ou praticou o racismo, ela vai olhar para o outro e vai dizer, garoto bobo, eu não fiz nada demais, ele está lá se lamentando, né? E aí é onde nasce aquele mimimi, que é a dor que não dói na gente, porque a gente não sente, então a gente não sabe como é. E essa criança ela vai continuar praticando, porque não é uma brincadeira, não é uma coisa boba, então ela não tem que parar. Ela tá certa, ninguém está dizendo para ela que ela tem que
pensar uma coisa, então ela vai continuar. Pelo outro lado, a criança que sofre o racismo, ela vai pensar assim: como é que a brincadeira de criança me machuca, me causa dor? Por que está doendo se é brincadeira de criança? Por que eu não posso brincar desse jeito? Eu não tenho como brincar desse jeito? Eu só vou fazer parte da brincadeira? E aí essa criança, ela começa a refletir. E nesse momento, ela começa a perceber que a cor da pele dela, o cabelo dela, é motivo para sofrimento, dor, questionamento, constrangimentos. E aí ela começa a se desfocar dela. Isso tudo é muito chato, é muito ruim, dói muito. Ela vai se desfocando e vai perdendo a essência dela. E pode chegar a perder a identidade, como as crianças que nós assistimos ali no vídeo. E porque vocês procurando na internet, vocês vão achar vídeo que naquela hora da pergunta com qual boneca você parece, tem crianças que choram muito, tem outras que saem correndo, tem outras que dizem que não vão responder. Por quê? Elas se distanciaram daquela dor, elas perderam a identidade, elas são pretas, mas não se veem preta porque é sofrimento. E é isso que nós temos que trabalhar para evitar que aconteça com as nossas futuras gerações. Porque a criança, ela tem que ser conversada, você tem que conversar. A negação do racismo infantil não é uma coisa saudável, nem para quem pratica e nem para quem recebe. Naquela hora que na escola ou no parquinho acontece a situação, é hora da conversa, é hora de se conversar e mostrar para eles que são pessoas diferentes. Sim, somos diferentes, não somos todos iguais. Somos diferentes, mas caminhamos lado a lado com os mesmos deveres e os mesmos direitos. E fazer que essas crianças entendam que elas vão caminhar na sociedade juntas. Então, isso, quando acontece, é uma hora, um momento de conversa. Espero que vocês estão conseguindo me acompanhar, que eu não esteja falando muito rápida, né? E que esteja tranquilo. Tá ok aí para vocês? Tá? Então, vamos ao segundo ponto, que é o ponto que eu falo da autoestima. A autoestima é uma coisa muito importante a ser trabalhada nas crianças pretas desde o nascimento. Porque o trabalhar essa autoestima é que vai ajudar ela nesse encontro com a sociedade. Porque não adianta você falar, vou evitar que meu filho sofra algum tipo de racismo. Você não vai conseguir. Se ele for um negro retinto, que é a pele mais escura, ele vai sofrer o racismo mais rápido. Se ele for um negro, o pardo, que é a pele mais clara um pouco, ele pode demorar um pouco, mas em algum momento ele vai sofrer o racismo ou pelos traços, ou pelo cabelo, ou porque o pai e a mãe é negro, às vezes o racismo vem através de ofensas dos pais ou da mãe. Então, você não vai evitar. Então, você só tem que trabalhar para, nesse momento, ele ter confiança, aceitação, segurança do que ele é, para ele não perder a sua identidade. E que é isso? É o brincar livre, o orgulho da raça dele, literaturas, o amor, a afetividade, o elogiar ele, cabelo, tons, o nariz, a boca dele, o empoderamento dele e os brinquedos, ter brinquedos que se pareçam com ele, e a representatividade, porque a representatividade, que é o nosso próximo item, eu falei que vocês querem destacar 3, ela é a que vai ajudar muito na autoestima. Por quê? Porque a representatividade, gente, ela não pode ser só falada. Fala tanto de representatividade, parece que tem umas palavras que entrou na moda de repente, e
povo preto fala, a representatividade importa, e enche o saco com isso, né? Mas é importante. A representatividade positiva ajuda na autoestima das crianças. E essa representatividade não é só importante para as crianças pretas, não. Ela é importante para as crianças pretas e para as crianças brancas também. Porque a representatividade positiva, até enrolou a língua agora, ela é ter pessoas, ele tem que ver o preto num lugar que ele possa se imaginar. Porque o imaginário infantil, ele é aguçado através do que ele vê. Aí, através do que ele vê, ele vai pensar, ele vai imaginar e aí ele vai sonhar. E aí, quando ele sonha, os horizontes são indeterminados, são infinitos. Mas para ele poder sonhar com esse horizonte infinitos, ele precisa primeiro ver as representatividades para o imaginário dele trabalhar. Então, é importante ele ver na sociedade pretos em todos os postos com representatividade positiva, seja na educação, na saúde, na NASA, na ciência, na economia, na política, é necessário. E como a gente não tem essa quantidade de pretos nessas posições, para os nossos filhos, as nossas crianças verem, a gente tem que sair procurando, achar e sair mostrando essa representatividade positiva para eles. Isso vai ajudar na autoestima da criança negra e a criança branca, quando ela também vê essa imagem do preto na positiva, ela vai analisar bem. Ele é meu amigo aqui, nós estamos aqui, e ele pode estar lá, ele também pode estar lá junto comigo. Então, ele também vai estar lá junto comigo. Então, ele vai começar a encarar esse amigo dele, essa pessoa que está com ele, como estar do lado dele. Ele não vai botar nem atrás e nem na frente, ele vai dizer, nós estamos lado a lado, se eu posso chegar lá, ele também pode, ele também vai, a gente vai poder trabalhar junto, e aí ele vai encaminhar, impulsionar essa sociedade, porque, afinal de contas, eles são as novas gerações, é quem criarão novos empregos, darão novas oportunidades. Então, ele vai estar preparado para uma nova sociedade. E vem o ponto 4, que é o tão falado o racismo estrutural, que a gente vai fazer uma reflexão. O que é esse racismo estrutural? Já diz, né? Estrutura. Então, esse racismo, ele está na estrutura da sociedade, né? A sociedade foi formada com essa estrutura. Aí vamos pensar lá naquela parte que eu falei com vocês, que dos quase 4 séculos de escravidão. Tá bom. O que isso tem a ver? Pois é. Como é que vocês acham que a sociedade da época, que foi falado para essa sociedade, para ela aceitar que seres humanos, uma outra raça, um outro povo, fosse escravizado para enriquecimento do outro? Não ia se chegar assim e falar, olha, essas pessoas aqui vão ser escravas. Não. A sociedade tinha que aceitar isso, né? A sociedade tinha que, eles podem ser escravos, vamos escravizar eles, né? Tinha que, não, eles ainda se reproduzem? Não, é um grande investimento, são peças, são ferramentas. Isso foi trabalhado na sociedade para que a sociedade aceitasse isso por quase 4 séculos, né? Achando que era normal. E o que foi dito essa sociedade, gente? Foi dito, por exemplo, que o negro não tinha inteligência, que o negro não sobreviveria sem o branco, que nós não éramos civilizados, que nós precisávamos da força física e de corrente para nos domar, porque éramos como animais.
E como não tínhamos raciocínio lógico, não éramos pensantes, só servíamos para trabalho braçal. E tem um outro ponto que, para a época, era muito, muito importante: nós não tínhamos alma. Éramos filhos do diabo, nossa religião era pecaminosa, e por aí outras coisas foram falar dessa sociedade. Essa sociedade se convenceu disso. Para vocês terem uma noção, alguns devem saber, quando nós éramos escravizados ou capturados na África, que nós íamos para o navio negreiro, nós não tínhamos mais nome nem sobrenome. Por isso, o preto ele não tem o nome dele da tribo. Nós não temos nome africano para saber de onde é a nossa família ou nossa ancestralidade. Porque, automaticamente, quando nós entrávamos num navio, nós éramos considerados como peça. Então, aquele navio tinha 100 peças, 200 peças, 500 peças. Chegou vivo 400 peças, vão ser vendidas 300 peças, e nós éramos contratados como peças, como realmente ferramenta. E isso tudo está lá naquela estrutura, daquela sociedade que começou. Então, vamos pensar a nossa sociedade como um prédio de 4 andares. A base para essa estrutura, tudo que foi falado, para a sociedade aceitar todo esse contexto. Aí vem o primeiro andar, que é um primeiro século, e aí o segundo século, terceiro, e chegamos ao quarto séculos, que são 388 anos, que eu andei pesquisando, é considerado 25 gerações. E o nosso prédio formado com essa estrutura. E aí, desde lá, lógico, a gente tem uns pretos que despontam e mostravam para um outro: você tem direito a sonhar, você não é só isso. E mostrava para a sociedade: nós pensamos. E aí, agora nós temos 134 anos de abolição, um século. Então, estamos começando no outro prédiozinho, né? Que a gente está lá. Então, a gente está nesse racismo estrutural bem enraizado, e a gente está começando, desde a abolição, uma nova história. Vai demorar? Vai. É possível? É. Como? O que fazer? Como fazer? Eu, particularmente, acho, falando com vocês, que todos os caminhos para a gente fazer alguma coisa, se a gente quer mudar, se a gente quer fazer alguma coisa, para mim, tem vários caminhos, mas todos eles passam pela educação, que é a missão que eu tenho, é a educação infantil, uma educação antirracista na primeira infância, porque as crianças é o nosso futuro, é a geração, é a nova sociedade. Eu vejo dessa maneira. Tá. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma lei federal, que essa lei federal, ela diz que em todos os colégios é obrigado, que é essa lei 10.639/3, em todas as escolas é obrigado a ter o ensino afro-brasileiro e africano. Nós temos a lei, mas não temos a fiscalização dessa lei. Então, o que acontece? Nas escolas públicas, inclusive a minha filha, ela é de escola pública, quase todas trabalham a lei, mas o jeito como a lei é trabalhada depende do gestor e do professor, porque não tem uma diretriz: vamos trabalhar a mês assim, janeiro, fevereiro, porque é para ser trabalhado o ano inteiro o assunto. E não tem. Então, depende muito do gestor, do professor, mas é cumprido. Mas quando partimos para as escolas particulares, 90% não cumprem essa lei. E não há fiscalização. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é: se você quer uma educação antirracista para a diversidade, você deve começar essa educação em casa. Você é o responsável, né? Você que vai começar essa educação com seu filho. Porque se você quer isso para ele, então é você que vai começar. Então, aí vamos lembrar daquilo que eu falei lá no início, que a criança é uma esponja. Então você vai se
começar a se preocupar. Como falar com seu filho no dia a dia, o seu comportamento, para ele começar a pensar de forma diferente, né? Então, você vai mostrar para ele. E isso não é uma coisa fácil, porque, como eu falei para você, o racismo está na estrutura da sociedade. Então, automaticamente, a gente já tem posição racista porque já está ali na estrutura. Tive um exemplo, a gente toda vez que vê a Maria, quando vê um negro, não, a gente já tem medo, né? Já fica com medo de ser assaltado. Isso é o que? A estrutura. Então, você vai começar a trabalhar isso com seu filho nas suas falas. Então, você tem que lembrar que ele é uma esponja. E como esponja, ele vai estar absorvendo tudo que você fala, todas as suas ações, atitudes. Se você está num lugar que alguém pratica, faz uma piada racista, você vai rir dela, né? Se você quer uma educação antirracista para o seu filho, você vai em menos dizer, poxa, esse cara não está sendo legal, e mostrar para o seu filho. E se você tiver a possibilidade de falar com a própria pessoa, poxa, já passamos da época de fazer isso. Isso é uma das coisas que você vai ter que se preocupar. E aí também, na hora que surgem as situações, é a hora que você vai conversar, não vai ter hora. Surgiu a situação, você vai conversar com seu filho sobre aquele assunto. Você vai ter que dizer a ele o que fazer e o que não fazer. Você vai ter que trabalhar com ele protagonistas negros. Por exemplo, que está aqui na nossa tela, filmes, Pantera Negra, A Princesa e o Sapo, filmes que eles vão assistir vão se identificar. A literatura, Meu Crespo de Rainha ajuda a empoderar os cabelos, os cachos. Né? E vamos para a música. Música negra. Essa MC Sofia, ela tem músicas de empoderamento que as crianças adoram. Meu neto eu sei que eu coloco. Então, tem muitas. Brinquedos afirmativos, para que eles se vejam como protagonista. Se vendo como protagonista, ele vai sonhar que ele é protagonista, ele vai se ver como na história como protagonista. Hoje já temos vários desenhos animados com referências negras. Então, temos que colocar para as crianças assistir. Esse é o jeito que você vai começar em casa a trabalhar o seu filho. E vamos com um fato muito importante, que é na hora de escolher a escola. Porque se você quer uma educação antirracista, uma educação para a diversidade, você tem que procurar uma escola que caminhe junto com você nesse ponto, né? Então, quando você vai escolher uma escola, você tem que ver se as diretrizes, né? Se o que ela tem, o conteúdo dela está atrelado ao que você pensa. Então, você tem que olhar as paredes da escola quando você entra, se ela tem diversidade, se ela conversa com você sobre a diversidade. Corpo docente, se esse corpo docente tem lá a diversidade para o seu filho ter a professora na sala de aula, né, como uma representatividade. E isso tudo, porque se você entrar numa escola que não tem nada disso, que as pessoas negras e diversas estão lá na cozinha, lá só na faxina, o seu filho vai ter a visão do negro subalterno, submisso. Ele não vai estar com o negro ali na frente como representatividade. Então, é importante você procurar a escola que converse com você nisso que você está procurando. Porque se você quer, então você tem que começar a procurar aquilo que case com as suas ideias. Para vocês terem uma ideia, que nem estava aqui na palestra, mas eu vou falar de uma pesquisa que eu fiz outro dia, em 70% das escolas públicas, não, 70% dos professores das escolas públicas são negros e pardos. A escola pública é através de concurso. Então, você tem que passar na prova e não são tão fáceis. É um processo. Agora, nas escolas particulares, apenas 8% dos professores são negros. Então, vocês vejam
que diferença de impacto nisso. E quando a escola é aquela tipo AAA, aí cai ainda mais o índice. Vocês podem pesquisar isso na internet que você vai encontrar. Inclusive, já tem pais trabalhando muito, se vocês pesquisarem na internet, para uma educação antirracista, cobrando escolas que elas ponham diversidade na sala de aula, nos corredores. Tem muitos pais enganjados com isso. Lógico, não é a maioria, mas já temos uns pais que estão caminhando nessa meta aí. Então, gente, e aí eu vou botar para vocês um gráfico, que é esse gráfico, tornando-se antirracista. Porque esse gráfico aí, ele diz, as perguntas deles vão mostrar aonde você está. Você já está na zona do medo? Porque tem a zona do medo, né? Quando a gente quer ser antirracista, que a gente quer falar que não acha que é legal, e vai vir todo mundo em cima da gente. Aí a gente fica com medo, né? Não vou abrir minha boca porque vem um monte de gente falando ao contrário, eu vou ficar aqui quieta. Eu não concordo, mas eu vou ficar quieta. É a zona do medo. Tem a zona do aprendizado, que você aí sai do medo e começa a aprender a falar. E tem a zona do crescimento, que você não vai ter medo e você vai se posicionar, não importa as críticas, entendeu? A sua opinião vai estar acima de você ser criticado. Não importa se o amigo vai dizer que você está isso ou aquilo, entendeu? Não importa, você já superou e você tem consciência do que você quer para o seu filho e do que você quer para você. Então, para você dar uma educação antirracista e para a diversidade para o seu filho, você tem que começar ela por você. Então, esse gráfico é muito interessante. Se vocês quiserem, depois pode entrar lá na minha página, entrar em contato comigo, se vocês quiserem, comande em PDF, alguma coisa, ou ver com a própria Lohane, se ela pode disponibilizar eles para vocês, e vocês olharem. Ele é interessante de dar uma lida, tá? E eu quero... a gente está caminhando para terminar a nossa palestra, e eu quero dizer para vocês que a conversa sobre a diversidade do antirracismo, ela é diária, tá? Ela não é uma conversa que você vai ter só no dia 20 de novembro, Dia da Consciência, não. É uma educação de todos os dias. E lembrando que essa educação você vai estar dando em casa e a sociedade lá fora vai estar desconstruindo. É você construindo os seus andares e a sociedade desconstruindo. É um trabalho diário. Que, como eu falei para vocês, a criança é uma esponja, né? Então, quando ela vai lá, dos 0 a 6 anos, para o primeiro ambiente que é a escola, ela vai com a esponjinha de formação que ela saiu do âmbito familiar. Mas aí a esponjinha dela é apertada, ela começa a soltar e ela começa a absorver aquilo que está na sociedade. E aí o racismo estrutural a criança percebe. O racismo da pessoa não estar ali, do preto não fazer parte daquilo, de a professora não contar uma história onde o protagonista seja preto. E ela percebe que, cara... E ela vai absorvendo isso. E aí ela vem com perguntas, se você faz um trabalho com ela, se você põe, se dá os livros, tudo, ela vai chegar fazendo pergunta e você vai respondendo e trabalhando. E quando ela sair de casa, vão desconstruindo e você vai trabalhando. Mas assim a gente vai conseguir uma educação para nossas crianças. Eu agora vou colocar um vídeo da Pele Negra para vocês assistirem do nosso trabalho e depois eu vou abrir para vocês me fazerem alguma pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa, que vocês possam me fazer umas perguntas. Vamos ao vídeo.
Então, pessoal, Lohane, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, nossa. Então, se alguém tiver aí uma pergunta, alguma coisa que queira, você me passa, porque eu não estou conseguindo ver aqui o chat, entendeu? Espero que vocês tenham gostado da palestra. Alguém aí está perguntando alguma coisa? Carlos, quer falar? Eu quero. Bom, boa tarde. Oi, Rai. Boa Meu nome é tarde, Carlos. Carlos. Tudo Oi, bem? Carlos, boa tarde. Bom, primeiro, parabéns. Que trabalho lindo esse que você acabou de mostrar no vídeo aí. Achei realmente tem muito significado. Você falou um pouco dos desenhos animados, né? E acho, assim, ainda eu concordo contigo. A gente começa a ver uma maior representatividade. E eu acho que o maior de todos, né? Acho que na verdade, para mim, o grande divisor de águas foi, quando a gente fala de entretenimento mais de massa, assim, foi efetivamente o Pantera Negra, né? Não tenho dúvida que aí, Sim, efetivamente, colocar o negro como herói, protagonista e, exatamente. e tudo isso, trazer os... Mas ainda tem, né? Eu vejo em algumas obras, né? Eu queria ouvir um pouco da tua opinião, se no sentido, bom, é melhor isso do que não ter nada. Mas ainda eu percebo, por exemplo, acho que o ano passado no retrato de um músico de jazz, assim, que é uma animação também da Disney e que, num determinado momento, ele vira um fantasma, uma coisa assim. Aí tem outros, por exemplo, de povos originais, Amigo Urso, que eram... Começa ali com o povo original dos Estados Unidos, americano, né, da América do Norte, e vira um animal. A princesa e o sapo, a mesma coisa. Era uma princesa e, de repente, por causa... existem discussões que olham, né? E sempre quando coloca, eventualmente, a nova onda do imperador, também um rapaz, o personagem principal, que é de origem original da América, vira uma lhama. Então, em alguns casos, essas obras, elas acabam transformando essas minorias estruturais, mudando um pouco e, de alguma maneira, fazendo uma conexão, às vezes, com animais ou conexões com seres que não... Ao passo que as pessoas, os caucasianos, sempre começam como princesas ou príncipes e terminam como princesas e príncipes, sofrem, viram heróis e tudo mais. Como é que você vê um pouco essa discussão? Eu tendo a concordar porque não começa a não ser coincidente, né? Assim, começa bacana a história, mas de repente uma magia ou a transforma num animal, num ser que não é humanizado. Como é que você vê essa discussão? Olha, Carlos, realmente tem isso, porque nós estamos começando esse trabalho, é novo, né? Como você falou, Divisor de Águas foi o Pantera Negra. Então, depende muito de quem está escrevendo a obra, porque a obra tem muito do que o autor tem dentro dele. Às vezes, de repente, ele quer fazer uma coisa de representatividade, mas ele ainda não está naquele ponto de entregar o protagonismo para o negro totalmente. Então, ele arruma um jeito, porque também tem os que gostam muito de navegar na onda. Então, ele começa para navegar naquela onda, mas ele não consegue ainda, que é o que está naquele gráfico lá que eu botei do antirracismo, entregar o protagonismo todo para o negro, e aí ele faz essa situação. Que o ideal seria terminar como heroína mesmo e tudo mais. Eu vejo dessa maneira. Inclusive, tem uma polêmica há pouco que não deixaram o 007 ser negro. Teve uma polêmica enorme em volta que tiveram que abortar, né? Então, nós ainda estamos, como eu botei, aprendendo. Foram 4 séculos, Carlos, 388 anos. Então, é muito tempo para a gente diminuir. Mas, por um outro lado, é válido, porque, de algum jeito, está falando do assunto. E é válido também para mostrar que ter esses comentários, você está falando, mas você não está falando direito. Você está falando, mas não é esse o objetivo. Nós queremos o protagonismo total.
porque merecemos o protagonismo total. E aí é a hora também de nós selecionarmos o que as nossas crianças, quando a gente tem o que a gente quer, o que é melhor para elas assistirem, que dê a ela o protagonismo total da história, entendeu? Mas acontece, em vários fatores, tem pessoas que tentam navegar no antirracismo, nessa parte aí, para atrair o público negro, e não fazem da maneira que que valoriza o preto. É isso. Te respondi, legal? Não, respondeu legal. Eu acho que e é legal a gente trazer essa discussão para não parecer que, poxa, mas aí tá. Tem que ter essa discussão. Acho que isso do protagonismo total, para mim, acho que você traduziu. É isso mesmo. Por que não protagonismo total? Exatamente. Tem que ser o protagonismo. Existe razão. Isso. Não existe razão para o protagonismo total não ser assim, entendeu? Então, acho que é muito. E vai ter uma outra polêmica logo que é o live action da Pequena Sereia também. Está sendo gravado. Está sendo gravado. Exatamente. E vou te falar, eu acho essas iniciativas todas válidas, mas existe um grupo de pessoas pretas, de movimentos, que elas não concordam que a Disney, para você ver, há uma polêmica em todos os lugares, aí você tem que analisar. Não concorda que a Disney relance filmes de princesas brancas, agora sendo negra. Que as pessoas querem que a Disney relance os filmes da nossa história, das nossas rainhas negras, entendeu? Das nossas rainhas africanas. O meu pensamento, quando eu me bato com uma pessoa que fala isso, é o seguinte: eu acho que é válido. Porque vai chegar um momento que as nossas rainhas africanas, sim, vai chegar também no protagonismo, vai chegar na história. Mas o momento não é esse, porque o que está no imaginário das nossas crianças agora é essas rainhas. Então, tem que trabalhar com o que está no imaginário deles agora, porque você não vai trabalhar isso só para as crianças pretas, não. Você vai trabalhar isso para as crianças pretas e para as crianças brancas. E o que está no imaginário dessas crianças são essas rainhas. Então, o filme tem que ser feito com essas rainhas, porque aí atinge os dois públicos. Porque não adianta fazer um filme de uma heroína africana e as crianças negras assistem e as crianças brancas não vai ter uma ligação, porque aquilo não vai ser contado na escola, não vai ser contado em casa, não está no imaginário deles e não vai levar à reflexão. Então, eu debato. Vai ter um momento que vão vir as rainhas negras em filmes como principais, vai. Mas, no momento, eu acho muito válida que recrie histórias com princesas negras, brancas, agora como negras, porque está no imaginário, a festa de um ano, a criança quer se vestir de Ariel, a criança preta quer ser Batman, e está no imaginário dela. Então, vamos viver o imaginário infantil e dar isso para essa criança. Entendeu? Super, concordo plenamente. Tá bom, então. Valeu, Rai. Prazer. Obrigada. Obrigada. Rai, obrigada, Cá. Eu vou passar novamente rapidinho, Cristal? Vou passar novamente rapidinho só o slide das dicas de literatura, porque pediram aqui no chat, tá bom? Tá bom, pode passar. Enquanto isso, Rai, eu vou falando aqui, várias pessoas elogiando. Eu recebi 2 comentários aqui no meu chat privado de mães falando que ficaram muito emocionadas com a palestra, que foi muito válido trazer esse tema. Então, assim, parabéns pela sua entrega. E aí tem uma... fico muito grata a elas, porque realmente é uma coisa que vem do meu coração. Eu penso, a pele negra é uma filha, assim, eu sei que esse trabalho eu não vou fazer nessa existência, mas eu espero que seja uma semente que quando eu não estiver aqui, alguém esteja seguindo com ela, de alguma maneira. Que lindo. E eu tenho outra pergunta aqui, falando, você frisou muito a importância de ter essa clareza com as crianças, reforçar o empoderamento negro. E quando é adulto, que já teve muita experiência ruins na vida, preconceito, etc., e não consegue ver esse empoderamento, ainda se abala com o padrão da sociedade, ao invés de se empoderar, se amar, se encaixa para não sofrer. Como restaurar a confiança, autoaceitação, autoestima, valor e representatividade? Vou te falar, o psicólogo, porque eu vim
eu sofri muito racismo. Eu estava até conversando com meu marido outro dia, porque hoje está uma moda de todo mundo xingar todo mundo, né? Você está num restaurante sentado, as pessoas vêm te xingar, bota o dedo, eu estava para ele, eu não sei como eu vou reagir numa situação dessa. Porque eu sempre sofri racismo, mas as pessoas não tinham essa determinação de te xingar ao público. Assim, enfim, botar o dedo na sua cara, você sentada num lugar quieta com sua família, ou estacionando seu carro, alguma coisa. Eu estava conversando com ele quando saí com a minha reação. Eu sofri racismo de ser tirada da vaga de emprego, assim, tá sentada para fazer entrevista. Ó, você pode sair porque não é o perfil da empresa. E aí você saía, e a minha forma de lidar com isso na época, porque minha mãe era muito simples, ela não sabia me empoderar, era eu começava a rir, porque o riso era uma forma de eu me proteger, tipo assim, não tá me doendo, mas estava doendo muito. Então, a primeira vez que eu fiz trança no meu cabelo, toda feliz, que eu estava tentando me conectar com a minha identidade, eu acho, eu fiz trança, me achei linda, fui procurar um emprego, como eu era muito boa em matemática, passei em todas as coisas de emprego, quando eu cheguei lá no gerente, me lembro desse homem até hoje, com uma mão enorme, um louro, sentado atrás daquela mesa preta, grande, ele falou, você é muito boa em matemática mesmo, você foi a melhor que fez o teste de matemática naquela época para cá, a gente faz o teste de cálculos à mão. Aí ele falou assim, mas você vai, eu vou te contratar, mas você me tira esse cabelo e me chega amanhã com o cabelo arrumado. A minha mãe tinha feito a trança no dia anterior, estava um dia com a trança. Eu tive que chegar em casa, tirar a trança do meu cabelo, alisar o cabelo, botar a bob para me apresentar no outro dia no trabalho. E eu demorei muito a curar esses traumas. Eu tinha medo de falar, quando eu ia falar do racismo, que eu queria dizer que racismo existia, as pessoas falavam que no Brasil não existia, eu ficava nervosa com mimimi, por isso que eu falo que aquele gráfico do racismo é muito importante, você tem a fase do medo, até nós temos a fase do medo. Eu tinha medo, eu vou falar, vão dizer que é mimimi, vão dizer que é história da minha cabeça. E muitas coisas eu comecei a me empoderar por causa da minha filha, porque eu não queria que ela passasse pelo que eu passei. Então, quando ela nasceu, eu comecei a trabalhar isso tudo que eu falei para vocês com ela. E eu terminei no psicólogo para trabalhar o restante. Que aí a psicóloga, procurar uma psicóloga que te entenda, porque não adianta uma psicóloga, porque existe, que venha querer dizer para você, não, você não está entendendo direito, porque o racismo, às vezes, ele é sublimar. Só você, o preto, percebe. Então, você tem que procurar uma psicóloga que te entenda, e é um dos jeitos melhores de você falar e também ir se empoderando. Muito bom. Tem um relato aqui bem legal, não sei se a Jo quisesse abrir o microfone para contar um pouco. Jo, você gostaria de falar? Posso falar assim, não tem problema, não. Legal. Que eu coloquei aí, né? Eu tenho um casal de filhos gêmeos, eles têm 6 aninhos, 7 anos. Oi, Sou, boa tarde. Boa tarde, Rai, prazer. Eles vão fazer 7 anos. Aí, quando eu vi o tema da palestra, eu tenho que assistir essa palestra, né? Porque vai falar de criança, vai falar de racismo. Então, aqui dentro da nossa casa, a gente não fala disso. As pessoas, para nós, não tem diferença, né? Então, eu acho que eles estão levando isso para o ambiente deles, aquilo que você fala, né? Quando a criança está em casa, ela vira aquela esponja e depois ela vai conviver com as pessoas, né? E aí eles podem soltar tudo que eles aprenderam aqui. Então, eu vejo que parece que a gente está no caminho certo, né? A minha menina tem uma coleguinha que ela adora, ela beija, dá abraço, né? Ela é tão bonitinha quando ela se despede na hora de ir embora. E a menina, ou ela vai com cabelo de trança, ou com cabelo mais natural, né? E o sonho da Isadora é ter o cabelo anelado. É tanto que no final de semana, às vezes a gente faz um dedinho aqui para ela ficar com o cabelo aneladinho. Ela falou assim, mãe, quero meu cabelo igual da Ana Laura. Tem o Bernardo também, tem um colega, um dos que eles mais gostam, né? São colegas, ele fala, mãe, ele já falou assim comigo, mãe, tem o João Vitor da pele rosa ou amarela, ele fala pele rosa e o da pele marrom, né? É mais para identificar aqui pra gente, né? E as pessoas são diferentes, eles precisam saber que nós somos diferentes. Com certeza, então, somos diferentes.
Então, assim, quando ele fala isso, eu acho que é legal, que ele está diferenciando, mas o tom, o que ele traz, ele não traz com preconceito, sabe? É só para ele conseguir demonstrar para mim quem é. Então, tem a loira, tem a de cabelo curto, tem a de cabelo grande, né? Então, eu acho bem legal e eu acho que a gente está no caminho certo, né? Nós, como pais, aí temos uma missão grande com os nossos filhos aí. Era só isso que eu queria falar. Eu me identifiquei muito com a palestra de hoje. Obrigada, meu anjo, mas realmente nós pais que temos esse compromisso, entendeu? E o legal é que você vê que ele não leva. Agora, a sociedade, ele absorve. Agora ele vai começar a fazer pergunta, por quê? Aí você vê que ele trata natural. E a escola dele, pelo que você me passa, ela tem diversidade, né? Porque ele tem amiguinhos de pele negra, então ela tem uma diversidade que é muito importante. São poucos. São poucos mas mesmo. Tem. Mas aí você vê que são pais bem-sucedidos, sabe? Você exatamente. Só vê nessa situação. Nessas situações, é verdade. Aí você imagina que aquela criança também ela vai caminhar para isso, né? Vai. E tantos outros que não têm essa oportunidade, que os pais não tiveram, né? Então vai vivendo, né, daquela forma, né? Vira um ciclo aquilo, né? Exatamente. Tem fazendo pesquisa, que eu estou sempre pesquisando, em São Paulo tem um grupo de pais que eles estão pedindo para escolas extremamente... que são pais, empresários, que têm essa visão antirracista, e eles querem que o filho estude naquele colégio, mas que aquele colégio é diversidade. Então, eles querem que a escola dê bolsas para quem não pode frequentar aquele nível de escola, poder os filhos conviverem com a diversidade. Eu acho um trabalho bonito que eles estão fazendo. Muito legal. Rai, a gente já passou um pouquinho do horário, vou deixar a última pergunta aqui, que é do Feitosa. Pode abrir o microfone. Opa, boa tarde a todos. Rai, obrigado aí pela mensagem que você trouxe, é um prazer. Prazer, Feitosa, boa tarde. Boa tarde. E, assim, eu queria te agradecer, porque você trouxe uma mensagem com tanto amor assim. A gente, ultimamente, está ouvindo tantas ações baseadas no ódio e na agressividade, na violência. E, assim, a forma como você colocou é muito importante, como a gente pode conseguir vencer isso, tá? É uma batalha bem difícil mesmo, mas, assim, a nossa ferramenta é diferente da deles. É com amor, é com paciência, é com perseverança, sabendo dos nossos valores, reconhecendo quem nós somos. Semana passada, eu vi uma notícia que me deixou bastante triste, né? Que, devido a essa onda de violência racista que a gente vem sofrendo, mães negras estavam conversando entre elas, debatendo entre elas a não possibilidade de ter filhos, porque elas não queriam colocar filhos no mundo para passar pelo que muitos de nós vem passando ultimamente, né? Então, assim, isso me deixou muito chateado, assim, do ponto de vista que a que ponto nós chegamos como civilização, né? Então, e como valor de ser humano quanto ao outro. Eu acho que isso a gente vai vencer quando a gente começar a olhar um outro ser humano enxergando o coração dele, a alma dele, não a cor da pele. Mas isso é uma luta que vai ser bem difícil, mas a gente está junto. E, assim, essa sexta-feira foi bem legal, bem gratificante estar aqui, porque você trouxe uma abordagem totalmente diferente do que a gente vem ouvindo e vendo, que é baseada na esperança e no amor, e na educação, né, que a gente tem que ter também. Obrigado, viu? Exatamente. Isso, Feitosa, esse ponto que você trouxe aí das mães é uma realidade, só que agora elas estão expressando. A mãe negra tem muito medo de pôr um filho no mundo, ainda mais quando ela sabe todo o racismo que ela sofreu, ela tem um medo danado. A gestação dela já é dolorida, pensando que aquele filho vai passar por todas aquelas dores. Por isso que, para ajudar as mães negras, trabalhando, ensinando elas a trabalhar a autoestima, para a criança não sofrer, porque dói, mas que ela tenha a força que essa mãe não teve, de repente, na época dela, entendeu? Mas eu acho que a gente só muda com amor e mudando a gente. Na força, a gente não vai chegar. E eu sempre tenho que pensar, eu quero sempre trazer a questão... Nós somos aquele prédiozinho de 4 andares, tá? Não dá para mudar muito rápido. A gente quer para ontem, mas não tem como ser para ontem. A gente vai ter que fazer a mesma caminhada no sentido oposto.
E quem vai fazer essa caminhada? É as gerações futuras e futuras. Então, são os nossos filhos, filhos dos nossos filhos, que vão caminhar aí nessa jornada. Entendeu? Muito obrigada. Rai, nós Oi. que agradecemos por essa palestra maravilhosa. Tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas pela mensagem que você deixou aqui. Surpreendeu assim, as expectativas. Parabéns pelo seu trabalho. Gente, eu quero que Deixa eu só falar uma coisa, Lohane. Eu quero que você fale, mas eu quero encerrar com eles deixando uma mensagem aqui na tela para eles verem, tá? Tá bom. Eu vou deixar o meu contato separar aí. Eu quero só dar uma palavrinha para deixar uma mensagem. Tá, Pode a falar. Lúcia deixou aí também no chat a Pele Negra Artesanatos para as pessoas seguirem, então você pode passar aí o seu contato. Aí tá aqui o contato. Eu quero agradecer a todos. A presença de vocês é muito gratificante, ter essa oportunidade de falar para vocês é muito importante, porque é uma sementinha que a gente vai botando. Então, eu agradeço a todos vocês que pegaram um tempinho de vocês e estiveram aqui conosco, tá? E é isso. E eu vou deixar uma mensagem aí para vocês, que é essa da Djalma Ribeiro, uma filósofa, tá bom? Ela tem um livro. Pode continuar, Lohane. Muito obrigada, Rai, e uma boa tarde para todos vocês. A palavra-chave de hoje é infância, vou colocar no chat e já mando para vocês aí o link para participar do sorteio. E sobre o sorteio aqui da palestra, na terça-feira a gente vai divulgar no News quem são os ganhadores, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigada por essa audiência maravilhosa. Tchau, tchau, Fique gente. com Deus.